vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje irei jogar eFootball 2024 e também contar algumas curiosidades aleatórias sobre o futebol. E eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like para me ajudar e de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Tem mais uma coisinha que eu quero avisar aqui no início do vídeo, que é sobre a minha jogabilidade. Gente, eu passei muito tempo sem jogar e a situação não tá muito boa, se é que vocês me entendem. Então, quero pedir para que vocês relevem alguns momentos aí da partida, porque eu fui bem putizinha mesmo, confesso. Mas é isso. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Curiosidade número 1. A primeira bola de futebol foi feita de couro curtido e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, a bexiga deu lugar à câmara de ar de borracha, mas em dias chuvosos, as bolas encharcavam-se, chegando a pesar o dobro. Em 1994, as bolas começaram a ficar mais leves, graças à presença de polímeros. O poliuretano foi usado como revestimento e, nas camadas internas, empregou-se o poliestireno enquanto as câmaras eram de látex. 2. A primeira Copa do Mundo de Futebol foi realizada no Uruguai no ano de 1930 e os anfitriões levaram o título da competição, vencendo a Argentina na grande final. 3. Só um país disputou todas as Copas. Spoiler, você já sabe qual é esse país. Desde que a Copa do Mundo foi criada em 1930, o Brasil é o único país que participou de todas as edições do Mundial. Além disso, a seleção brasileira é a maior campeã do futebol masculino, sendo a única com 5 taças do Mundial. 4. Manto da Padroeira do Brasil. Em 1958, o Brasil já atuava com o uniforme canarinho na cor amarela. Em jogo com a Suécia, as cores repetiram-se e nesse momento foram criadas as camisas azuis. O novo tom azul seria a cor do manto de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. 5. O primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo foi marcado pelo jogador Preguinho contra a Iugoslávia em 1930. Infelizmente, o Brasil perdeu por 2-1. 6. O troféu da Copa do Mundo foi usado em 2 versões: a taça Jules Rimet, de 1930 a 1970, e o troféu da Copa do Mundo, usado de 1974 até hoje. Nas primeiras edições, a posse definitiva da taça ficaria com o país que conseguisse vencer 3 edições do Mundial, o que aconteceu com o Brasil após vencer em 1958, 1962 e 1970. Depois do tricampeonato do Brasil, a FIFA elaborou a nova taça, dessa vez sem permitir a entrega definitiva aos vencedores. Em 1983, a Jules Rimet foi roubada no Brasil e, alguns dias depois, foi descoberto que ela havia sido derretida. Em 2015, uma parte da taça foi encontrada nos porões da sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. 7. A numeração dos uniformes só apareceu em 1933. Na Copa da Inglaterra, entre Everton e Manchester City, uma equipe numerou as camisas
camisas de 1 a 11 e a outra de 12 a 22. No Brasil, a numeração foi implantada em 1947 e em 1950 a ideia chegou à Copa do Mundo. A numeração facilitava a identificação dos jogadores para locutores, fotógrafos, imprensa, entre outros. 8. Não existiam cartões até a Copa de 1970. Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA implantou os cartões amarelo e vermelho. Em um jogo entre Argentina e Inglaterra, o capitão argentino Radin contestou a marcação de uma falta com o árbitro alemão Rudolph. O juiz considerou a reclamação assintosa e expulsou o argentino. Rudolph utilizou gestos para indicar que Radin havia sido expulso, mas o argentino não entendeu e negou-se a sair do campo. Inspirado nas cores do semáforo, o chefe dos árbitros da Copa de 1970, o inglês Ken Aston, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades. Antes disso, os árbitros usavam apenas o apito, a voz e gestos para fazer as marcações. 9. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Clube, time formado por colonos ingleses. No entanto, o clube de futebol mais antigo e que ainda está em atividade no Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Em homenagem à equipe, a data também foi escolhida como Dia Nacional do Futebol. 10. O jogo com 22 expulsos. O maior número de expulsões já visto em uma partida de futebol brasileira ocorreu entre Portuguesa São Paulo e Botafogo Rio de Janeiro, pelo torneio Rio São Paulo de 1954. Foram 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas equipes. 11. Recorde de gols. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, a Austrália enfrentou a Samoa Americana em 11 de abril de 2001 e venceu pelo placar de 31-0. O resultado foi reconhecido como o de maior vitória em uma partida internacional de futebol. Agora eu fiquei até curiosa para assistir essa partida, porque 31-0 é uma coisa que eu nem consigo imaginar, gente. Tipo, não saiu nenhum golzinho do outro time. Meu Deus. 12. Primeiro jogo no Brasil. Charles Miller, que havia trazido as primeiras bolas de futebol para o Brasil, trabalhava na empresa São Paulo Highway, responsável pela estrada de ferro Santos-Jundiaí, e ensinou os funcionários a jogarem o futebol. Em 1895, ele reuniu funcionários de sua empresa com os da Gas Company, responsável pela iluminação da cidade de São Paulo, para a disputa de uma partida. Não se sabe quais jogadores marcaram os gols, mas o placar terminou em 4-0 para a equipe da São Paulo Highway. O jogo é considerado o primeiro a ser realizado no Brasil. 13. O maior público em uma partida de futebol. Brasil e Paraguai foram os responsáveis pelo maior público. 183.341 pagantes em uma partida de futebol aqui no Brasil. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 e realizado no estádio do Maracanã em 31 de agosto de 1969. 15. O jogador mais velho da Copa. O goleiro do Egito El Haddari é o jogador mais velho a ter disputado uma Copa do Mundo. Ele bateu o recorde ao entrar em campo contra a Arábia Saudita aos 45 anos, 5 meses e 10 dias na Copa da Rússia em 2018. Anteriormente, o recorde era do também goleiro
17. Um dos casos mais famosos de rivalidade entre seleções aconteceu com o Brasil e a Argentina nas oitavas de final da Copa de 1990. Durante a partida entre as equipes, o jogador brasileiro branco teria aceitado uma água do técnico argentino, que, segundo o jogador Maradona, continha sonífero. 18. Considerado um dos melhores dribladores de todos os tempos, Garrincha tinha a coluna deformada, pernas arqueadas e uma perna 6 centímetros maior do que a outra. Bom, gente, essas foram as curiosidades. Eu espero